Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a Mycobacteria leprae. Esta micobactéria possui uma estrutura de bacilo, ou seja, ela é cilíndrica, porém arredondada. Essa micobactéria possui uma espessa e complexa parede celular rica em lipídios, e de consequência a isso nós temos que ela é muito resistente aos mecanismos imunitários dos macrófagos e a sua taxa de replicação é muito baixa em comparação às demais bactérias, porque a síntese dessa parede celular demora muito tempo e gasta muita energia. Essa micobactéria é intracelular obrigatória, ou seja, ela só sobrevive ao interno de uma célula. Geralmente essa célula é o macrófago e esta micobactéria é aeróbica obrigatória, só sobrevive na presença de oxigênio. O contágio também está relacionado com a inalação das gotículas de saliva das pessoas que possuem esta doença em sua forma incontrolada, que a gente vai entender melhor já já. O contágio também está relacionado com o contato de algumas feridas que a gente pode ocasionalmente ter em nossa pele, com as feridas cutâneas das pessoas que possuem essa doença na forma incontrolada. O contágio é mais relacionado entre duas pessoas que passam mais tempo juntos. Essas micobactérias preferem temperaturas mais frias, entre 33 a 27 graus Celsius. E é por isso que elas conseguem infectar e causar sintomas também em tatus. Afinal, esses são os mamíferos que apresentam a temperatura corporal média mais baixa entre os mamíferos. Nos humanos, quando esta micobactéria entra em contato com nós, elas migram para as regiões mais frias do nosso corpo, como a pele e os nervos periféricos. E nesses nervos, eles se ligam na laminina da lâmina basal, através dos seus fatores de virulência PGL1, que se encontram ancorados na membrana das células de Schwann. O que é um fator de virulência? Um fator de virulência é uma molécula produzida pelo patógeno que está relacionada à sua patogênese. Patos é um prefixo grego que quer dizer sofrimento, logo não é uma coisa boa pra gente. Então, esta ligação causa a desmielinização da bainha de mielina. Bainha de mielina essa que é formada pelo envolvimento das estroflexões das células de Schwann. Isso vai ser melhor entendido nas aulas de histologia. Mas, por que é tão ruim perder a bainha de mielina? A bainha de mielina acelera o impulso elétrico dos neurônios. A bainha de mielina também isola esse impulso elétrico, ou seja, em um local que tem tantas fibras, tantos nervos, o impulso elétrico de um nervo não polariza o outro, e assim a gente consegue coordenar os impulsos elétricos. Além disso, essa bainha de mielina protege o neurônio de entrar em contatos com moléculas que iriam influenciar no refinado equilíbrio químico que acontece dentro dos neurônios. Dentro dos neurônios, a gente tem específicas vias metabólicas para a formação dos neurotransmissores que devem ser muito preservadas. A perda da bainha mielínica porta então ao acúmulo de danos permanentes a essas fibras nervosas. Esses danos são amplificados pela formação de granulomas que tentam de isolar essa micobactéria. O dano dessas fibras de neurônios envolvem principalmente os neurônios aferentes, ou seja, aqueles que percebem o ambiente e levam a informação para o nosso sistema nervoso central. O dano nessas fibras nervosas aferentes portam a uma anestesia cutânea na zona onde esse neurônio inerva. Esta anestesia cutânea leva à formação de mais danos. Danos esses que serão analisados melhor logo mais. Então o que acontece? O macrófago tenta fagocitar a micobactéria presente nas células de Schwann que envolvem
o neurônio aferente. Elas conseguem. E esta micobactéria vai parar em uma vesícula chamada fagossoma dentro do macrófago. Nesta vesícula, a gente contém estruturas que tentam de matar os patógenos possivelmente fagocitados. Uma delas é a NADPA-oxidase. Essa enzima produz espécies reativas do oxigênio, que são muito fortes e conseguem destruir quase tudo que encontra pela frente. A gente tem também a acidificação do meio através das bombas de íons H+. Essa acidificação tenta de desnaturar as estruturas presentes nos patógenos. A gente tem outro mecanismo que é a fusão dos lisossomas com os fagossomas. Esses lisossomas, por sua vez, possuem as enzimas hidrolíticas, que tentam de quebrar, através da água, estruturas presentes nos patógenos. Nenhum deles é extremamente eficiente contra o Mycobacterium leprae. A NADPA-oxidase e a bomba de íons H+, não são eficientes porque esse Mycobacterium possui uma espessa e complexa parede celular que resiste a esses danos. Essa parede celular é rica em lipídios e isso ajuda a resistir às tentativas de destruição e desnaturação. A parede celular também ajuda a resistir às enzimas hidrolíticas. Porém, no caso dos lisossomas, é muito mais a produção de uma específica proteína que inibe a fusão entre as duas vesículas. A evolução do quadro clínico irá depender da situação do sistema imune. Caso o indivíduo tenha um sistema imune em um estado otimal, nós iremos observar a forma da lepra tuberculose, de uma forma similar àquela que a gente observou na Mycobacterium tuberculosis. O que vai acontecer? Vai acontecer a resposta imunitária célula-mediada. Vamos lá. Os macrófagos irão tentar fagocitar as micobactérias presentes na célula de chão dos neurônios aferentes. Eles vão conseguir, vão tentar destruí-los, mas não vão conseguir. As micobactérias irão começar a se proliferar dentro dos macrófagos, se lembrando que eles são intracelulares obrigatórios, então para eles é de boa fazerem isso. Os macrófagos, percebendo que estão levando a pior, vão produzir citoquinas para chamar os reforços. Quem são esses primeiros reforços? São mais macrófagos e células dendríticas. Aí já começa a formar um pequeno amontoado de célula. As células dendríticas e alguns macrófagos migram através dos vasos linfáticos para os linfonodos. O que tem de legal nesses linfonodos? Tem os linfócitos T CD4+. E numa situação otimal do sistema imune, as células, os macrófagos e as células dendríticas apresentam o antígeno, alguns antígenos do Mycobacterium leprae para os linfócitos TCD4. Junto com a produção de citoquina interleuquina 12, os linfócitos TCD4+, são maturados em células TH1. Lembrando que apenas os macrófagos e as células dendríticas conseguem fazer isso, porque só eles possuem os complexos maiores de isocompatibilidade de tipo 2. Só eles e algumas outras células, que são as células apresentadoras de antígeno. Produz o TH1. Ele volta para a zona infectada, seguindo o traço da citoquina Tumor Necrosis Factor, TNF, que é produzida por macrófagos levando a pior, macrófagos morrendo, porque quando o TH1 for produzido e voltar, os macrófagos já vão estar apanhando feio e vão ter morrido alguns. Vão produzir Tumor Necrosis Factor, de consequência isso, e o TH1 vai seguindo esse rastro. Chegando lá, os linfócitos TH1 coordenam uma resposta célula-mediada através do interferon gama. Fazendo isso, ele induz a ativação e o diferenciamento dos macrófagos que estão mais em contato com as micobactérias
e assim esses macrófagos se fundem e formam uma única célula multinucleada, mais conhecido como célula de Langerhans. Esta célula é mais resistente e mais eficiente em conter a infecção das micobactérias. É formada também uma outra camada de macrófago para ajudar a conter as micobactérias. Isso aqui é uma verdadeira prisão. Aqui a gente já tem formado um granuloma. O granuloma vem considerado o amontoado de células vem considerado um granuloma a partir da coordenação pelos células T helper de tipo 1. Ok, neste tipo de resposta, a gente tem que as feridas produzidas por pelo tipo de lepra tuberculoide, a infectividade é muito baixa, pois as bactérias estarão efetivamente contidas dentro dessa prisão. O que a gente observa então? A gente observa zonas bem delimitadas da lesão, com uma área esbranquiçada, uma área mais clareada dentro dessa zona bem delimitada. Um sintoma bem característico, seja desse tipo de lepra, seja dos outros tipos que a gente irá ver, é a perda de sensibilidade da região afetada por causa da desmielinização dos neurônios aferentes que percebem o ambiente. Essa perda de sensibilidade também é perda da sensação de dor. Porém, pode acontecer que o Mycobacterium leprae infecte uma pessoa que possua um sistema imunitário deficitário. E o que vai acontecer nesses casos? Não irá acontecer uma resposta célula-mediada coordenada por TH1, e sim uma resposta humoral coordenada por TH2. No começo, o que vai acontecer? Os indivíduos são infectados com o Mycobacterium leprae. Os macrófagos vão fagocitá-lo e vão tentar destruí-lo. Não vão conseguir. O Mycobacterium vai começar a se replicar dentro deles. Eles, percebendo que estão perdendo, vão recrutar mais macrófagos de células dendríticas, que, com o tempo, irão se migrar para os linfonodos através dos vasos linfáticos aqui. Vão apresentar para os linfócitos TCD4 com os mesmos complexos maiores de histocompatibilidade de tipo 2, porém, dessa vez, eles irão produzir a interleuquina 4. Esse processo, com a influência da interleuquina 4, promove a maturação dos linfócitos TCD4+, em células T helper do tipo 2. Essas vão produzir citoquinas que vão coordenar os linfócitos B para uma resposta humoral. Se lembra, essa daqui coordenou os macrófagos para uma resposta célula imediata. Essa aqui vai coordenar os linfócitos B. Perfeito. Produziu anticorpos que miram o antígeno apresentado. Esses anticorpos vão procurar e não vão achar esse antígeno. Por quê? Porque esse antígeno está presente na micobactéria aqui e é intracelular obrigatória. Logo, não vai ter uma resposta imunitária eficiente e esses micobactérios irão continuando a se replicar, lentamente, óbvio, mas irão progressivamente causar uma piora no quadro. O que a gente pode observar? A gente vai observar danos no fígado, danos principalmente uma deformação no rosto, bochechas inchadas, danos no nariz, nas mãos, e pode observar também atrofia testicular. Este tipo de lepra é denominado lepra lepromatosa e as suas lesões cutâneas são protuberantes e difusas. Aqui eu estou representando as lesões que a gente pode encontrar no peito de uma pessoa. Bem, você já ouviu dizer que a lepra pode causar a perda das extremidades, como os dedos? Bem, o que acontece? A lepra não causa diretamente
a perda das extremidades. O que acontece é que nas áreas afetadas pelo Mycobacterium leprae, como por exemplo as mãos, nós temos isso daqui, a demielinização dos nervos periféricos, causando na gente uma anestesia local. Essa anestesia local pode variar de intensidade, mas pode sim chegar a uma completa anestesia. E se isso acontece na mão, isso vai acontecer na nossa principal ferramenta de contato físico com o mundo. O que todos nós já sofremos algum corte na mão, algum machucado mais grave. Esses tipos de machucado, somado às protuberâncias que a gente vai encontrar por causa do dano do Mycobacterium leprae, e mais possíveis infecções que podem ocorrer, principalmente depois da gente ter machucado a mão e não ter percebido por causa da anestesia, pode levar a um acúmulo de danos que só vão ser percebidos pelo indivíduo quando for tarde demais e o tecido já estiver num caminho sem volta para a degeneração total. Mas isso é uma soma de muitos fatores. E o principal fator é a anestesia completa. É bom lembrar que a dor é um dos melhores meios que a gente tem para interagir com o ambiente e nos proteger. Por exemplo, se você pega um lápis bem afiado e tenta apertar, é a dor que te faz parar e não machucar o seu tecido permanentemente. Se você toca em algo muito quente, é a dor que faz você tirar o braço. Um exemplo mais prático. Se você torce uma articulação ou quebra um osso, a dor te faz poupar de utilizar essa estrutura e facilitando assim a regeneração. Indivíduos que não sentem mais dor completa e principalmente em um local de tão forte contato com o mundo, podem vir a subir danos graves sem perceber. Só um adendo, pessoas que nascem sem sentir nenhum tipo de dor, geralmente não passam nem da primeira infância. O sistema imunitário do indivíduo, porém, não é dividido só entre forte e fraco. É possível encontrar fases intermediárias onde, por mais que um tipo de resposta esteja prevalecendo, a outra ainda seja observável. Isso causa, na clínica da lepra, a observação de quadros intermediários definidos como lepra borderline, onde é possível notar tanto a formação de granuloma quanto a difusão do Mycobacteria. A diagnose da lepra ocorre através da biópsia dos tecidos cutâneos das lesões dos pacientes. Na lepra tuberculoide, a gente observa a formação de um granuloma, ou seja, células multinucleadas gigantes com as micobactérias no seu interno, e esses granulomas são circundados por células TH1 e outros macrófagos. Na lepra lepramatosa, a gente observa um monte de macrófagos, porém esses macrófagos estão cheios de micobactérias. Afinal, a sua resposta imunitária não é eficaz para conter a proliferação das micobactérias. A gente consegue observar a presença de micobactérias no interior dessas células através da técnica de coloração de acid-fast. Uma outra técnica é a PCR, que a gente pode pegar um material biológico, como por exemplo das lesões cutâneas, e nesse material biológico, caso tiver a Mycobacterium leprae, vai ter seu material genético, porém pode ser em uma quantidade tão pequena que a gente não consiga identificar. A gente faz a PCR, que amplifica a quantidade de material genético ao ponto que a gente consiga identificar a presença do material genético da Mycobacterium leprae. O tratamento consiste
para a forma tuberculose em dapsona e rifampicina por 6 meses, enquanto na forma lepromatosa o tratamento consiste em dapsona mais clorofazimina por 2 anos. A Índia lidera o ranking dos índices de lepra, com 130 mil casos por ano, enquanto o Brasil ocupa o segundo lugar, com cerca de 30 mil casos por ano. Agora, um pequeno resumo. A Mycobacterium leprae é uma micobactéria intracelular obrigatória. Por ser uma micobactéria, ela é extremamente resistente às tentativas do sistema imunitário de destruí-la. Por ser intracelular obrigatória, ela esquiva da ação dos anticorpos. Essa micobactéria degrada a bainha mielínica dos neurônios aferentes periféricos, causando anestesia local. Caso o sistema imunitário do indivíduo esteja funcionando normalmente, essas micobactérias vêm contidas em um granuloma. Caso o sistema imunitário do indivíduo comece a se enfraquecer, essas se difundem pelo corpo, podendo causar deformações no rosto, danos nas mãos, problemas no fígado e, agora, neste estado, ela consegue ser transmitida para outras pessoas.